Olá, Barbacena Século XXI está de volta. A proposta deste programa, para os convidados e para você que nos assiste, é debatermos temas do presente da cidade e projetar soluções e perspectivas para o futuro. No nosso programa de hoje, teremos como tema a questão do patrimônio histórico, da preservação da memória, e para falar sobre ele, nós estamos com o nosso convidado, que é Sérgio Cardoso Aires, que é arquiteto, jornalista e atual presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena. O Sérgio já tem uma luta longa em prol da preservação da memória da cidade e hoje ele vem aqui nos apresentar um resumo desse trabalho de muitos anos. Sérgio, um prazer ter você aqui no nosso estúdio e eu queria começar perguntando para você se foi o jornalismo ou a arquitetura que te levou para esse tema de preservação da memória. De onde vem esse interesse? Olá, Edson, é um prazer estar aqui. Olha, eu costumo dizer que foi o jornalismo que me levou à área de patrimônio, embora eu tenha feito faculdade de arquitetura. Mas em Barbacena eu trabalhei mais de 20 anos em jornal e acompanhava muito de perto essa questão do patrimônio. A gente via Solar dos Canedo, Fazenda do Registro. Tomei gosto pela coisa, nunca construí nada, não sou um arquiteto de fazer projeto, mas na área de patrimônio em Barbacena hoje eu me situo muito bem. E há quanto tempo que existe o Conselho do Patrimônio Histórico, que é a instância que você representa desse assunto? O Conselho foi criado nos anos 90. Aqui, acho até que você estava até na criação desse conselho, que ele foi criado nos anos 90, não me lembro bem, acho que por volta de 92 ou 93, e eu entrei para o conselho no finalzinho dos anos 90, mais ou menos em 98, 99. E para o nosso telespectador se situar, como que funciona esse conselho? Por que ele existe e como ele atua? Olha, o conselho ele é institucional. Praticamente todos os municípios mineiros, no caso, estou falando de Minas Gerais, possuem o seu conselho porque ele eu não vou dizer que é uma lei, mas é uma instituição. Então a gente tem que fazer ICMS, tem que ter uma série de questões que só um conselho com pessoas especializadas podem defender esse patrimônio. Sim. Hoje fala-se muito em tombamento, é um mecanismo que vira e mexe, está na mídia, as pessoas debatendo até que ponto ele é capaz ou não de preservar, e é exatamente isso que eu queria que você também definisse. O que é o tombamento e se ele é a melhor solução, o melhor caminho para a busca de se preservar algum bem, seja ele material ou até imaterial. A questão do tombamento ela é um pouco contraditória. Achar que só fazer o tombamento significa proteger o bem está equivocado. A gente vê bem a questão de que tombar alguma coisa, um imóvel, ou proteger um bem imaterial, é reconhecer nele a identidade e a memória da comunidade. Então, vamos supor aqui em Barbacena, se a gente tem um bem tombado imaterial, por exemplo, a banda Correia de Almeida. Não é o conselho que decide que a banda é importante, faz parte da história de Barbacena. Quem decide isso é a sociedade. O conselho ele tem a representação de toda a sociedade, ele tem arquiteto, tem engenheiro, tem advogado, e a gente dá essa conotação de bem protegido porque a sociedade reconhece. E nós temos dois tipos de tombamento, né? O do bem material é um tombamento de registro mesmo do bem. Se tomba, o bem se protege ele. E quando é um bem imaterial, é o registro só, não existe o tombamento. Mas ele é institucional, é o conselho reúne, faz uma ata, comunica o executivo baixa um decreto e faz o tombamento e o bem está protegido. E esse mecanismo do tombamento, ele pode ser revertido? Existem casos em que algum interessado pode ser contrário a esse ato? Sim, existe. A própria legislação dá ao dono do bem, vamos supor um imóvel, uma casa que tem valor arquitetônico, morou uma pessoa importante nela, e o conselho reúne e decide tombar. Esse tombamento, antes do executivo baixar o decreto, a gente comunica ao proprietário. O proprietário tem 15 dias para recorrer desse tombamento.
né? Então, vamos supor, ele chega e alega que aquele bem não é importante, que fulano não morreu. Se o conselho conseguir provar que realmente aquele bem não é importante, né, os argumentos que o conselho colocou como para tombar o bem, ele pode impugnar e o conselho pode voltar atrás, sim. E o tombamento você acha que ainda é visto como uma punição? Porque talvez pelo desconhecimento do mecanismo, a questão da preservação ainda não ser algo tão difundido, a maior parte dos proprietários, principalmente os privados, eles percebem nisso como um ato negativo para o seu imóvel? Edson, falar que é um ato negativo chega a ser até verdade. O tombamento, ele traz consequências. E a primeira delas é que o bem que você é dono, ele tem a conotação agora de representar a sociedade, a identidade e a memória. Então ganha uma responsabilidade social, seria? Muito maior responsabilidade social. Por outro lado, pela questão de que os governos, o município, o próprio Estado, eu não estou falando só no município, estou falando no Estado, até na União, ele não, a pessoa que protege o bem, ele não tem mais nenhum investimento a fazer no bem, certo? Se eu tombo um bem seu, o conselho tomba, não significa que eu vou conservar o seu bem, que eu vou preservar, não. Essa responsabilidade continua sendo sua. É isso que é um ponto que é muitas vezes obscuro nesse assunto, porque o proprietário começa a imaginar que ele não tem vantagem sobre isso, na verdade. Então, por que acatar, por que não recorrer? Então, você não acha que já um desdobramento desse mecanismo em tempos atuais não seria já começar a ter formas de compensação, de apoio a esse proprietário que muitas vezes nem tem condições reais de manter aquilo que o Estado e a sociedade estão cobrando dele como uma responsabilidade de conservação? Como é que você vê isso? Esse processo de proteção a um bem é, antes de tudo, como eu já falei, reconhecer nele a sociedade, a história da comunidade e a memória dela. Isso está evoluindo. Tombar uma casa não significa que engessei a casa, né? A casa não está engessada, ela pode continuar, só que qualquer alteração que for feita tem que passar pelo conselho, né? Se vai pintar, se vai reformar, se vai fazer um puxadinho, uma coisa assim. A gente costuma dizer que a lei protege a volumetria do imóvel, você não pode alterar essa volumetria, né? E nem a fachada, que é realmente o retrato da casa, né? Agora, tem que evoluir isso porque há um ônus para o proprietário do bem. Isso aí, eu mesmo como conselheiro, no começo é muito ideológico, você acha que não, mas chega num ponto que você começa a perceber. Quando você faz um tombamento de um imóvel, avisa o proprietário, o primeiro sintoma que ele faz é de revolta, né? Ele sente como uma punição, uma né? punição. Não é como uma distinção, na verdade. Mas assim, a gente tem que evoluir porque o Estado também, ele não pode bancar o seu imóvel, né? Vamos supor, o seu imóvel é particular. O imóvel particular não pode receber verba do Estado. O Estado não pode investir no seu bem, né? Então, eu não tenho como conselheiro dizer que o seu telhado vai cair, então a prefeitura vai lá consertar o seu telhado. Isso não existe, não existe isso. Sim. Bom, Sérgio, na verdade a cidade já perdeu muito, não temos nenhum percentual aqui para medir para o telespectador, mas é sensível, para quem conhece um pouco da história da cidade, que houve uma perda significativa da paisagem outrora considerada histórica da cidade. Esse fato tem culpados? Como é que a gente consegue fazer uma avaliação o mais distante possível da paixão, mas qual é a avaliação que a gente tem hoje, vendo a paisagem que Barbacena apresenta, apesar de ter mais de 250 anos de formação, de constituição como cidade? Se nós formos colocar Barbacena como uma cidade histórica, como ela é, junto a Tiradentes e São João del Rei, a nossa realidade é talvez até triste. Barbacena perdeu nos últimos 30, 40, 50 anos a sua identidade histórica. Hoje sobram só fragmentos espalhados pela cidade toda. Por que isso aconteceu? Primeiro foi a especulação imobiliária. Lógico, toda cidade tem que crescer, né? Segundo, acho que é a própria topografia da cidade. O centro histórico do Barbacena é a Rua 15. Como que você vai manter um centro comercial vivo, sendo
engessado quase que praticamente com seus casarões, sem prédios, sem nada. Não tem como. Né? Você vai, por exemplo, em São João del Rei, conseguiu preservar o centro e os prédios saíram fora. Né? Tiradentes, então, nem prédio tem. Mas Barbacena, hoje, a realidade dela é de 93 bens protegidos. Tanto imateriais quanto materiais. A maioria, uns 80 e poucos, são prédios, são casas, etc. Mas eu temo muito pela identidade do barbacenense, pela memória. Agora, como agir? Como criar um planejamento de preservação de bens? É muito difícil. Acho que atribuir isso só ao município é muito difícil. Acho que a sociedade é quem tem que ditar qual vai ser o caminho de Barbacena, né? Bom, nós vamos para o intervalo e eu deixo uma pergunta para o próximo bloco do Barbacena Século XXI, hoje com Sérgio Cardoso Aires, que é o presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Barbacena. E a pergunta é, Sérgio, ainda vale a pena? Você disse aí em quase 100 bens, que é surpreendente, que ainda haja esse número de bens protegidos na cidade, mas com essa fragmentação, com essa fragmentação, com praticamente a totalidade da paisagem antiga de Barbacena perdida, ainda vale a pena preservar alguma coisa? Você responde no próximo bloco. Fibra ótica. A revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A City10 tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, com qualidade de instalação e atendimento. É 100% de cobertura de fibra ótica em Barbacena e São João del Rei. Mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP. Qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. Chamadas telefônicas de custo baixíssimo. City10. Há mais de 20 anos inovando em tecnologia. Liga você ao mundo. City10. Sua solução em telecomunicações. Hoje, o mercado de trabalho oferece aproximadamente mais de 200 mil vagas para pessoas qualificadas em todo o Brasil. Aproveite a oportunidade para se qualificar sem a necessidade de local e horário fixo. Venha fazer parte da Solutec Cursos Online. Oferecemos aproximadamente mais de 1000 cursos em diversas áreas e também cursos direcionados para a sua empresa. Para conhecer os nossos cursos e serviços, acesse o nosso site www.solutecinformatica.com.br. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Antônio Carlos. Por onde o trem passa há mais de um século. É uma das 12 cidades da microrregião de Barbacena. Ganhou esse nome em 1948, quando foi emancipada. A cidade, a 17 quilômetros ao sul de Barbacena, tem quase 12 mil habitantes. Antônio Carlos é uma cidade típica do interior mineiro. Tranquila, de muito pouco movimento. É onde o povo, ainda que pontual, segue lentamente pelas ruas. É onde o ali é lá. Antônio Carlos é uma cidade onde as crianças saem de casa e vão soltar pipa sem hora para voltar. Pipas que colorem o céu e fazem acrobacias nas nuvens. É onde as pessoas param na rua para conversar e deixar o papo em dia.
O trem atravessa Antônio Carlos desde 1880, quando foi inaugurada a estação de sítio, marco zero da estrada de ferro Dom Pedro II. Ainda hoje, Antônio Carlos tem aquela estação, com uma Maria Fumaça em exposição. A cidade cresceu em torno da estação e o trem, que hoje leva apenas carga, ainda corta o mesmo caminho, só não para mais e logo se despede. O SAS, Serviço de Água e Saneamento de Barbacena, é uma autarquia municipal que surgiu com a desestruturação do antigo DEMAI. O SAS atende não apenas a cidade, mas também a distritos da região, com a prestação de um serviço eficiente de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Hoje o SAS alcança 30 mil pontos, com 21 mil ligações domiciliares e uma capacidade de tratamento que chega a 300 litros por segundo. A nova estrutura montada em 2013 conseguiu de forma rápida e objetiva resultados excelentes diante do derramamento de óleo no Rio das Mortes, o maior acidente ambiental da história de Barbacena. O SAS tem objetivos concretos de expansão. Serão investidos mais de 7,5 milhões de reais em um projeto de saneamento que vai beneficiar 10 bairros da cidade. Até o final do ano, nós vamos implantar mais 2 conjuntos na captação de água bruta para garantir o fornecimento à população. Vamos implantar reservatórios também e fazer novas linhas de distribuição de água na cidade. O SAS tem um compromisso com Barbacena. O SAS tem um compromisso com você. Barbacena século XXI retornando. E então, Sérgio, preservar ou não preservar? Eis a questão. Preservar, claro. É a nossa identidade, é a nossa memória. Eu não tenho a menor dúvida que o caminho é preservar. Agora, como preservar? Como conjugar o passado com o presente? Como conjugar o passado com o presente e ver o futuro chegando? Tem muitas questões que Barbacena tem que discutir. Barbacena tem que encontrar o seu caminho dentro dessa realidade hoje. Nós somos uma cidade histórica, nós devemos preservar o nosso patrimônio. O que nós devemos fazer? Ceder a especulação imobiliária tudo? Que caminho tomar? Eu não tenho respostas, Edson, assim. Eu tenho muitas perguntas. Eu me pergunto diariamente se essa luta realmente vai chegar em algum lugar. Porque se nós não cuidarmos da nossa memória e nossa identidade, não seremos ninguém. E é uma questão que a gente compartilha com os telespectadores que devem estar aí ao longo desse debate já formulando seus conceitos a respeito desse tema tão importante. Sérgio, tem um personagem muito atuante atualmente nesse setor de preservação, nesse debate e até mesmo no apoio direto a esse trabalho, que é o Poder Judiciário. Eu queria que você falasse um pouco de como está a atuação do Poder Judiciário junto a essa luta de preservação da nossa memória histórica. Olha, a realidade patrimonial dos que lutam pela defesa da memória e da identidade mudou muito de uns 4, 5 anos para cá. A entrada do Ministério Público, do Poder Judiciário nessa questão foi fundamental. Porque às vezes você tem alguém vai derrubar uma casa que não pode derrubar, né? Você vai chamar quem, né? Você tem hoje o Ministério Público à frente de qualquer demanda. Barbacena hoje está, na sua questão patrimonial, dividindo responsabilidades entre o município, o Conselho do Patrimônio e o Ministério Público. Nós temos aqui em Barbacena hoje, na questão patrimonial do Ministério Público, a doutora Elissa, que é uma parceira a toda hora. Qualquer questão, ela nos chama, nos questiona, tem sempre um diálogo aberto. E eu digo para você, todos os bens mais importantes de Barbacena que tem algum problema, o Conselho está em diálogo permanente com o Ministério Público. Ô Sérgio, nós estamos falando aqui na conciliação dessa postura até poética, vamos dizer, ou de preservação no sentido
subjetivo e as demandas do dia a dia. As pessoas precisam sobreviver, os proprietários dos imóveis precisam ter formas de manter os seus imóveis de pé. E aí a gente vê soluções como a apresentada atualmente pelo Solar dos Canedo, que está sendo recuperado para se transformar numa empresa. Como é que você vê soluções como essa? Edson, está sendo uma grande experiência acompanhar essa reforma do Canedo. Foi um diálogo entre o Ministério Público, o Conselho e a nova proprietária. Quando cheguei em Barbacena, nos anos 80, o Canedo já estava fechado. Então, todo mundo falava e nada foi feito durante esse tempo todo por questões até burocráticas e jurídicas. A própria família detinha a posse do imóvel. Hoje, o Canedo está caminhando para uma solução. Não é uma solução ainda, porque a obra continuou e a gente acompanha de perto. Mas conseguir conjugar um imóvel daquela proporção, um imóvel daquela dimensão histórica e arquitetônica, com a modernidade, que é uma empresa que está sendo instalada lá, que está sendo construindo um anexo, é um desafio muito grande que eu acompanho, eu durmo, eu penso nisso o tempo todo. Aliás, uma ação louvável, né? A gente vê até então que são poucos empresários que tiveram a coragem de adquirir o imóvel, sabendo que teria o ônus de uma recuperação que não envolvesse mudar as características arquitetônicas daquele espaço e ainda assim ver viabilidade econômica, que seja um exemplo vitorioso, é o que a gente espera. Bom, você disse aí, Sérgio, que é muito preciso que a sociedade também entenda o que se passa em relação a esse tema e viva isso com mais proximidade. Não espere só que autoridades, poder público, universidades, intelectuais, ou seja, que seja uma ação conjunta. E eu acho que a educação é muito importante para isso. E a gente percebe hoje em Barbacena uma movimentação também de educação patrimonial, que é uma saudável novidade que nós temos aí. Você é um protagonista dessa situação nova que se colocou. Eu queria que você contasse um pouco como foi a criação dessa escola patrimonial e o que ela tem feito em prol da cidade nesse aspecto de consciência e preservação. A criação da Escola de Educação Patrimonial de Barbacena, para mim, representa assim, um grande avanço nessa questão de educar os nossos jovens. Ela surgiu no começo para realizar o ICMS cultural, o ICMS turístico de Barbacena. Queria que você abrisse um parênteses só para o nosso telespectador entender o que é isso. Quais são esses mecanismos de arrecadação que as cidades têm hoje, os chamados ICMS cultural e turístico? O ICMS cultural e turístico, ele é a parte do governo que repassa verbas. O governo repassa verba no sentido estadual, eu estou falando, e o federal. Repassa verba para educação, para saúde, né, para transporte, para agricultura. A verba para cultura e para turismo, ela vem, mas ela vem de uma forma diferenciada. O município tem que cumprir com algumas normas dessa legislação para poder receber essa verba. Ele tem que ter a defesa do seu patrimônio, ele tem que ter conselho, ele tem que ter política municipal de cultura e de turismo, ele tem que fazer laudo técnico dos bens tombados, e isso dá uma pontuação tanto para a cultura quanto para o turismo. E essa pontuação ela é revertida em verba. E a Escola do Patrimônio, como que ela funciona, o que ela já fez aí em relação a esse trabalho de preservação que nós estamos falando? A Escola de Educação Patrimonial, além do ICMS que ela faz, que muitos municípios contratam empresas de fora, aqui em Barbacena nós aprendemos a fazer e fazemos, ela tem um programa muito interessante que chama Visita Guiada ao Patrimônio. Quando a gente, a partir de um roteiro cultural criado no centro da cidade, a gente percorre da Igreja do Rosário até a Praça do Globo, que é o nosso centro histórico, levando crianças de escolas para conhecer. A gente fala de identidade, de memória. É um trabalho muito bacana e que já foi até reconhecido pelo IEFA, sabe, dentro da Jornada Mineira, como um grande avanço no setor cultural patrimonial. E ele desmonta um pouco esse mito de que Barbacena não tem nada para ver ou que não tem espaços de preservação? Eu acho que Barbacena tem baixa estima, sabe? A realidade nossa, ela não difere de nenhum outro município. Todo mundo fala, parece que aqui é o fim do mundo, mas isso não é verdade. Barbacena tem um patrimônio, Barbacena luta pelo seu patrimônio. O que talvez nós tenhamos é uma sociedade um pouco omissa, que ela prefere sair do que encarar a sua realidade aqui. Atualmente nós estamos com o tema
na mídia muito forte, que é a questão da Fazenda do Registro Velho, que é talvez o patrimônio mais significativo que nós tenhamos na cidade e em maior risco atualmente, com várias idas e vindas, uma série de situações em que o governo federal, pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e mesmo as entidades locais, tentam de alguma forma salvar e até agora nada prático conseguiu ser resolvido. Como está a situação hoje, Sérgio? E explica para o nosso telespectador as dificuldades que é preservar um imóvel daquela natureza, que tem praticamente 300 anos de existência, e é uma propriedade privada, ou seja, não é um ambiente ou uma possessão do governo que possa ser alterada. A Fazenda do Registro, ela está trazendo uma questão para Minas Gerais muito interessante, que é a questão de quem tem que preservar o patrimônio, né? A gente faz um tombamento, mas faz um tombamento para quê? Né? O tombamento ele leva a quê? Então nós temos um bem de 300 anos, como você falou, a Fazenda do Registro Velho, que era por onde transitava todo o ouro aqui de Minas Gerais, passava ali, era fiscalizado, numa situação de ruína. Por que está em ruína? Primeiro porque foi feito o tombamento federal, isso nos anos 80 para 90, e o IPHAN não tomou nenhuma medida. Foi feito os tombamentos, foi só aquela coisa oficiosa e foi tombada. Aí repetiu-se aquele drama de um proprietário que não tinha condições que de não manter o tinha, imóvel, exatamente, né? O seu Cordeiro, que nós conhecemos tanto, né? E a foi Fazenda... um herói até então tentando de todas as formas manter por conta dele. No né? começo ele escorava, ele fazia cartãozinho, ele fazia tudo. Um dos problemas da Fazenda do Registro é a distância dele de Barbacena. Ele fica praticamente no limite com o Antônio Carlos. Se você fizer uma pesquisa, acho que pouca gente foi à Fazenda do Registro. Então, outra questão que levanta é o seguinte: você tem um bem patrimonial, mas ele tem que ter um uso. A sociedade tem que dar um uso ao bem. Então, se a fazenda tivesse tido um uso, eu não sei como, eu não gosto de museu, mas uma escola, algo parecido, ela não estaria nessa condição de hoje. Mas hoje a gente vê na fazenda que ela assumiu uma responsabilidade acima do município, acima do Estado de Minas Gerais, né? Ela agora é uma questão jurídico-política, não só patrimonial. A Fazenda do Registro, ela foi coberta já numa iniciativa do Ministério Público há 2 anos atrás. Uma cobertura que realmente não deu certo. Porque ela já estava, o dono já tinha saído da fazenda, já tinha dito que não conseguiria mais bancar a fazenda, construir, restaurar. Ele saiu da casa e você sabe que um imóvel fechado ele tende a cair. Foi feita a primeira cobertura, não deu certo, essa foi feita pelo município, o Ministério Público acionou o IPHAN na Justiça, o IPHAN veio, cobriu a fazenda novamente, não deu certo. Nesse período de 1 ano para cá, a fazenda avançou muito na sua deterioração e agora, no final do ano passado, o Ministério Público, a Procuradoria, ganhou uma liminar na Justiça, exigindo que o IPHAN cobrisse a fazenda. O Conselho, até conversando até com o Ministério Público, falou que só cobrir agora não basta mais. A fazenda está num ponto que se eu cobrir e deixar ela lá, não existe mais. Então a questão agora qual que é? É cobrir a fazenda para manter e restaurar. E isso pode então ser uma solução para esse impasse de tantos anos, né? Mas a solução ela tem que vir com o uso da fazenda. A sociedade e o poder público tem que dar um uso à Fazenda do Registro. Se isso não acontecer, não adianta preservar. Bom, Sérgio, então nós vamos encerrar esse programa sobre memória, sobre preservação do patrimônio histórico, deixando uma pergunta até filosófica para você, que é o seguinte: o nosso passado tem futuro? Sim, o futuro do passado é o presente. Somos nós agora, nesse momento, lutando, não pelo patrimônio, pela casa, estamos lutando pela identidade, pela memória de uma cidade. Muito bem, Barbacena Século XXI fica por aqui. No próximo programa a gente volta com outro tema, com outro convidado, refletindo a cidade hoje, no presente, e projetando soluções e perspectivas para o futuro. Um abraço a todos e até lá.